Então, mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez. Então, teremos agora a exposição e logo após a exposição, a transmissão do passe espiritual. Hoje a atividade está por conta do nosso irmão Silvio Lopes, que vem nos trazer sobre esse tema, esperar em Cristo. Tenhamos todos uma boa palestra. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículos de 15 a 19, nós vamos encontrar a seguinte reflexão: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Aí é indispensável nós descobrirmos o conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. E aí o espírito Joana de Ângeles, lá no livro Amor, Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela nos fala o seguinte: que ter vida é existir, é fazer parte do universo e contribuir para a harmonia dos mundos. Então a vida humana é uma síntese de várias experiências evolutivas, começadas lá nos instintos primitivos, visando sempre o progresso, exercitando a razão e os sentimentos. E no mundo que nós vivemos hoje, estamos passando por muitos momentos doloridos para a humanidade. São muitas doenças, as desigualdades, a fome e diversas outras dores da alma. E aí Emmanuel, então, nos convida a parar, a respirar e esperar em Cristo. Mas qual o significado de esperar? No dicionário nós encontramos o seguinte: estar ou ficar à espera de, ter esperança em. No Livro dos Espíritos, nas questões 80, 83 e 115, nós somos esclarecidos sobre a imortalidade da alma. Somos esclarecidos que todos os espíritos são permanentemente criados simples e ignorantes, e que suas existências não têm fim. Nós somos sempre influenciados pelo mundo materialista a sempre esperar. Mas nós esperamos de forma errada. Esperamos ser felizes na compra ou na troca do nosso carro. Esperamos ser felizes na compra de um imóvel. Nós sempre associamos a nossa felicidade nas coisas mundanas. Por isso, o desânimo destruidor, do qual nós estamos muitas vezes mergulhados. E lá na obra Paulo Estevão, nós vamos encontrar o diálogo de Paulo e Abigail. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra do aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente de esforço coletivo, na cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças
que se converteram em dolorosas perplexidades. E aí, amigos, Paulo pergunta a Abigail: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar sempre pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, extreme de caprichos pessoais, responde a Paulo: espera. Como é importante nós observarmos que, se enfrentamos dificuldades para encontrar a solução dos nossos problemas, das nossas dores, que de certa forma atrapalham a nossa jornada terrena, onde nós estacionamos a nossa caminhada evolutiva, é preciso não esmorecer. É preciso seguir em frente com muita disposição e mantendo sempre firme a nossa fé rumo ao nosso objetivo primordial, que é chegarmos à perfeição. Então, lá na obra O Consolador, Emmanuel nos fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade, com todos os valores da razão, tocadas à luz do sentimento. Então a fé, ela exprime essa certeza da assistência de Deus. É aquela fé de quem sabe enfrentar os seus problemas com a luz divina do coração. E aí muitas e muitas pessoas não dedicam qualquer esforço na busca de encontrar as soluções para os seus desafios, para as suas dificuldades, para as suas dores. Alegam que o trabalho do autoaperfeiçoamento, na busca do nosso melhoramento moral, é impraticável, devido a todas as situações que nos envolvem durante o dia a dia. A gente, por muitas vezes, esquecemos que Deus não dá o fardo maior do que nós possamos carregar. Ele sabe que nós somos suficientemente capazes de realizar a tarefa do aperfeiçoamento. Mas outros tantos alegam que as tentações mundanas são irresistíveis, que são muito difíceis, o que não passa, na verdade, de uma grande desculpa para continuar sem qualquer vontade de deixar o comodismo, os prazeres da matéria, sem querer compreender que somos seres espirituais vivendo experiências mundanas. Reclamam que na sua volta se encontram irmãos que defines como parentes difíceis diante de corações queridos a te incomodarem e reclamarem assistência no lar. Não percebes tu que foi colocado neste ambiente doméstico a fim de que os ampare nas provações que lhes agravam a existência, porque também tu tem débitos com ele. Reclamas dos companheiros de trabalho que te causam desgostos, acusando-os muitas vezes de obsediados, sem notar que Deus te envolveu nesta luta para que aproveites o ensejo de ser útil ao teu companheiro,
que está em perturbação e que tu participe de uma forma positiva na sua reabilitação. Precisamos entender que todas as dificuldades desta encarnação presente, sejam elas grandes inquietações ou até mesmo pequenos dissabores, são grandes oportunidades que o Divino Semeador nos concede, convidando-nos a participar do bendito trabalho de implantação do Evangelho de Jesus no coração do homem. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós vamos encontrar a seguinte passagem: Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo, e leve é o meu fardo. Muitas vezes nós buscamos o alívio das nossas dores, buscamos entender as incompreensões dos homens, as respostas das nossas inquietações, de uma forma mais imediatista, fundada nos valores extremamente materialistas de uma sociedade cada vez mais doente, mergulhada na prepotência, na vaidade, no orgulho, distorcendo verdadeiramente os valores morais que são fundamentados na conquista das virtudes. Então, quando o Mestre Jesus afirmou: bem-aventurados os aflitos, não se referia apenas àqueles que choram e que sofrem, deitando as críticas e os queixumes, mas sim àqueles que recebem as tribulações, as dificuldades da vida, entendendo que as dores são transitórias, são benditas, são honrosas, e que são uma oportunidade sublime de servir junto com o Cristo, agindo com bondade operosa, com paciência, incansável no bem aqui na terra. Então, quando nós trazemos esta bem-aventurança, bem-aventurado os que sofrem, queremos dizer, felizes os que sofrem. Porque nós trazemos a reflexão da resignação, do compreender os desígnios de Deus. E resignação significa resignar-se e submeter-se voluntariamente às leis divinas. Porque a resignação, ela é paciência diante dos infortúnios, é coragem para enfrentá-los e é disposição para aceitar e entender os desígnios de Deus. Então, saber, querer, poder escolher a forma mais adequada de enfrentar as nossas dificuldades, sempre lidando com muita paciência, com muita tolerância, com muito amor. São tantos os abusos, tantas as maldades, tantos irmãos ainda mergulhados no orgulho, no egoísmo, vivendo no mundo somente da matéria, onde ter, meus amigos, é sempre mais importante do que ser. A gente precisa entender que aí, a partir daí, nós somos ameaçados pela depressão, pelo medo,
pelas inquietações. E aí nós nos perguntamos: como será o nosso futuro? Que conduta assumir diante destas circunstâncias? Aí lá na obra Desperte, Seja Feliz, psicografado também pelo nosso querido Divaldo, Joana de Ângeles, ela nos fala: tenha calma, harmoniza-te com o bem e aguarda. Banhada pela fé, nada te deve perturbar. Sustentado pela ação da caridade que distribuas, não te desespere. Joana de Cusa demonstrou sua fé no momento de martírio, permanecendo tranquila até o fim. Joana d'Arc, entre as labaredas, manteve-se harmonizada e perdoou seus algozes. João Rus, igualmente na fogueira, compadecendo-se dos sicários que o encarneciam. Então Jesus sempre esteve a braços com os homens e situações, de certo modo semelhantes a que nós vivemos hoje. E foi neste clima que Jesus demonstrou a sua grandeza, permanecendo sempre em harmonia, sem se perturbar-se em momento algum. Então, meus queridos amigos, conserva-te em harmonia. Mantenhamos com serenidade essa nossa fé. Eu sei ainda em construção, a fé inabalável, na confiança dos desígnios de Deus, o nosso Pai amoroso, que nunca desampara nenhum dos seus filhos amados. Lembrando sempre do conselho de Paulo, de Abigail a Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, vinde a mim de Jesus, o vinde a mim a todos vós. Está carregado de uma energia amorosa, porque Jesus convida a todos nós a seguir o seu caminho, indicando-nos a possibilidade de nós nos libertarmos das algemas da inércia, do vitimismo, da inveja, do comodismo, que ainda nos prende a tantas provações. E é, sem dúvida nenhuma, o convite para nós sairmos da nossa enfermidade existencial, que é coragem de nós enfrentarmos as nossas mazelas, as nossas inquietações. Coragem e fé inabalável. Tomai sobre vós o meu jugo. Em outras palavras, é andar no caminho da fé, da esperança, do perdão, e que a paciência, a resignação sejam a nossa bandeira. Que tenhamos força, empatia, amorosidade para lidar com os nossos irmãos. E já quase então encerrando a nossa reflexão, queridos amigos, eu trouxe uma mensagem de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Meimei, com o título Espera e Ama Sempre, que começa assim: quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel.
rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades do teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o caminho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem. E o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixe que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações, sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão, do amor, da esperança, da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando hoje, ajudando na estreita experiência humana, reconheceremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, e que nos momentos mais difíceis que nós passarmos, que nós também possamos parar, possamos respirar e esperar em Cristo. Porque é só eles, amigos, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado e que assim seja.